A gente vai tentar com algumas de treinamento. A gente se completa muito, o Tony e eu, então às vezes a gente também discorda e a gente vai dar nossas opiniões sobre esse jeito de trabalhar, que na verdade é o equilíbrio dos nossos dois raciocínios. Bom, eu gosto de explicar que o objetivo de treinamento de qualquer atleta é criar uma zona de conforto em qual o atleta vai poder chegar na performance. A gente trabalha sobre 3 pontos de condicionamento do cavalo. O primeiro é o muscular, que é o mais lento. O segundo é o cardiovascular, a recuperação do coração do cavalo. E o terceiro é o mental, que é baseado sobre a experiência positiva que o cavalo vai ter nesse momento que ele vai estar conosco, tanto em casa como em prova. Isso impacta muito o desempenho dele e a motivação dele, porque vocês todos já sabem, a gente não pode obrigar o cavalo a fazer a percorrer até terminar o anel. Não tem espora, não tem chicote. Então, o bichinho tem que estar querendo fazer aquilo. Tem alguns cavalos com distância mais longa que já começa a questionar isso. A gente, com todo esse, a gente faz alguns exercícios em casa. O básico do básico seria pelo menos umas 3 vezes por semana, alterando o treino com o descanso, porque é no descanso que o corpo do cavalo, do atleta em geral, vai poder ter o tempo de reagir ao treino. O corpo não tem tempo de condicionar durante o treinamento. A gente treina, a gente apresenta um tipo de estresse, de desafio para o cavalo, e durante o descanso, com uma alimentação boa, uma qualidade de vida, ele vai poder reagir e se reforçar com esse primeiro trabalho que foi feito. E aí, com esse reforço, ele vai condicionando, ele vai ficando melhor e melhor. Umas gotinhas de combustível que vão encher o tanque para o atleta poder estar pronto para a largada. Você quer falar alguma coisa? Pode seguir. Mais para pergunta, responder do que falar. Tá. A maioria dos treinos de enduro é baseado sobre muito passo, é a base realmente do treinamento de cavalo de enduro, porque o passo ele tem a mesma ginástica do que o galope. E em prova, realmente, o galope é o andamento que vai render mais. No início, nas categorias de regularidade, a gente vai acabar usando um pouco mais o trote, porque as velocidades de credenciamento são um pouco mais lentas. Não precisa ficar galopando tanto tempo. Mas o passo é um andamento que condiciona bastante o cavalo. Apesar de muita gente querer galopar muito, mas o dia a dia, essa rotina é muita passo. E aí a gente escolhe os momentos onde a gente vai por velocidade, tanto em termos de intensidade como de distância. Tudo isso tem que ser moderado conforme a idade do cavalo, o peso dele. Para o cavalo poder ganhar massa, ele tem que ter um pouco de recurso já. Então, tem que acompanhar esse aumento do peso ou essa perda de gordura com esse nível de treino. E aí, gradativamente, a gente vai chegar com um treino mais forte e um cavalo mais em estado. Tem que dar esse tempo de resposta ao cavalo. Ainda mais se é um cavalo jovem, o que está realmente iniciando no esporte. Eu esqueci alguma coisa? Tem alguma pergunta sobre isso? Fernando, me ajuda. Não dá para entrar muito em detalhe, porque a gente tem que ficar olhando, monitorando no link. Não, Eude, tá ótimo. Vai falando, se alguém tiver dúvida, fica aberta as perguntas, ou se a gente quiser, vai para o final. Fica tranquilo, vai fazendo sua apresentação aí, tá bom? Tá. E esse bate-papo que a gente está tendo, gente, é o seguinte:
depende muito de cada cavalo. Não tem uma receita de bolo, sabe? Não existe uma receita de bolo. Você tem que respeitar muito a idade, você tem que respeitar muito o seu objetivo, porque todo cavalo tem que ter um objetivo. Se você quer um cavalo de 160, é um nível. Se você quer um cavalo de 20, é outro, sabe? Então, e não tem muito segredo, não tem muito de falar treinar um cavalo de enduro. Eu acho que é o seguinte, é uma rotina que eles têm que ter boa alimentação, água limpa, sabe? E muita dedicação e muitas horas de bunda na cela. Porque não faz um campeão de 160 ou de 120, não importa que categoria. A minha opinião é que tem que treinar, não tem... É difícil ganhar tempo. É muito mais fácil perder tempo, mas ganhar tempo, tentar... Ô, Toninho, então tem muito o que falar. Se são muitas horas de cela, tem muito o que falar. O que fazer nessas horas de cela? Aí é que está o X da questão. É aí que se estraga a maioria dos cavalos, né? Então tem... Exatamente. E o cavalo, como a gente sabe, eu vejo assim, é um cavalo, todo cavalo, eles também têm sentimento, eles também têm dor, eles também têm dia ruim. Eles têm os dias ruins deles. Tem dia que ele não vai treinar bem, não adianta você querer falar, pô, mas ontem ele fez isso, hoje ele tem que fazer igual ou melhor. Não, Principalmente égua. não, mas no geral, e principalmente égua, sabe? Eu acho que, cara, todo dia, a primeira coisa que você tem que fazer para montar um cavalo, para ele fazer um treino, é a primeira coisa para mim é entrar na cocheira dele, para ver se ele comeu, se ele estrumou o normal, que ele estruma todos os meses, todos os dias, se ele urinou a mesma coisa, se ele está realmente bem para treinar. Senão, não adianta ficar 3 horas macetando um cavalo, esquece, só vai enrijecer, vai ficar bravo, vai, enfim. Eu acho que no enduro tem uma particularidade que a gente fica muito tempo com o cavalo. E no dia da prova, o cavalo tem que voltar a ser cavalo nos momentos do descanso conosco. Então, essa relação que a gente está tendo, ela tem que ser agradável para ele. Se você precisar amarrar seu cavalo na baia para poder escovar e selar ele, porque ele está procurando escapar, já é um sinal que o treino não vai ser tão agradável. Então, a gente precisa conquistar essa relação, ele precisa confiar na gente, não ter medo, mas confiar. A gente está levando em lugar longe, sozinho, ele vai ficar sozinho na trilha, sem os amigos, então ele tem que confiar muito na gente e achar que isso não vai fazer mal a ele. Então, a questão da motivação, ela é importante. O Tony falou da rotina, ela é muito importante. Saber quebrar a rotina de vez em quando, fazer um trabalho diferente que vai deixar o cavalo se divertir, esse é bacana. Eu mandei algumas imagens da gente indo para a praia. É um momento que o cavalo também está se divertindo. Tem outras imagens da gente indo para a cavalgada. A gente usa esses momentos para o cavalo poder trocar um pouco essa rotina, se divertir e voltar a ser cavalo. E os cavalos voltam muito mais fortes, mais animados. É o Toninho aqui? É ele mesmo? Ele Ele perdeu o capacete na viagem? Era três. Não podia deixar de falar, né, Toninho? Eu tinha que falar, né? Esqueci, Fernando. Ó, gente, ignora isso. Finge que ele tá de capacete, viu? Ninguém viu. A gente tem uma outra imagem do Tony com outro cavalo nosso, que ele conseguia galopar na onda, e o cavalo brincando com a onda, pulando ali. Isso é bacana, o cavalo conseguir fazer essas... Eu também estou sem capacete. Mas isso é só uma diversão, pelo que eu vi, né, Udi? É só o dia que vocês foram divertir, não é isso?
Foi um momento de descontração. A gente estava treinando, obviamente, tudo isso serve para a gente poder condicionar os cavalos, só que são estimulações diferentes. E aí o cavalo, como a gente falou, essa rotina é muito boa, mas uma rotina só a passo, ela pode provocar tédio, não só nos cavalos, nos cavaleiros também, né? E essas quebras de rotina, esses momentos ali são bacanas. E aí, o enduro e também é uma brincadeira. O cavalo tem que poder jogar com isso, brincar com isso. Isso que eu estou querendo falar. Quando o cavalo entende o sentido da competição, sem entrar em pressão, sem entrar em loucura, é muito gostoso, porque ele cuida de quem está chegando atrás, ele cuida de quem está chegando na frente, e o cavalo, ele Ficar na frente. na frente, o cavalo sabe a estratégia. Isso é bacana. Ele está participando da prova. Vocês querem falar da alimentação um pouco? Tá com você que manda. Beleza. Bom, a alimentação do cavalo de enduro, ele é um pouco diferente do que a gente acha nas outras disciplinas, pelo tipo de exercício que a gente pede para ele. Então, a gente está procurando um alimento que tem menos proteína do que nas outras disciplinas, outros esportes equestres. A proteína em excesso, ela aumenta o calor corporal, ela aumenta o metabólico, então ele aumenta o ritmo cardíaco também, gasta muita água para ser usado, para ser metabolizado, então sobrecarrega um pouco o rim, tudo aquilo. Então, a proteína tem que ser um pouco cuidado no cavalo de enduro. A gente procura muita fibra, muitos minerais, uma ração mais oleosa e é relativamente simples, mas ela tem que ser muito balanceado e de qualidade. Então, a gente sempre fala que até então, na alimentação do cavalo, na nutrição, o feno é mais importante do que a ração. A ração não pode desequilibrar isso. E aí compensa investir um pouco, gente. Compensa. Porque senão vocês vão ver rapidinho. Se vocês usar uma ração muito barata, o cavalo vai começar, até faz a prova, vamos lá. Não tem um desempenho maravilhoso, mas até faz a prova. Só que ele começa a perder massa, começa a não recuperar tão bem. No final do ano ele vai ficar magro. Aí vocês vão ter que gastar esse dinheiro que vocês tinham economizado, vocês vão gastar em suplemento, em vitamina, sabendo que o básico bem feito, a gente para um arroz com feijão de qualidade, ele é suficiente e ele dá resultado. Então, eu aconselho procurar um pouco, está tendo muitas pesquisas mostrando que os minerais naturais funcionam melhor. Vocês têm um patrocinador bacana em Brasília, que oferece produtos de qualidade adaptado. Cuidado na seca, vocês vão ter essa dificuldade com o feno. Compensa procurar soluções que não vão estragar o cavalo que está tendo. A gente anda num nível de performance que é muito desafiador para esses fabricantes de alimentos. E alguns deles não estão prontos para ajudar a gente nessa jornada. Juliano, pode perguntar. Aqui no Centro-Oeste, usamos muito silagem de milho para cavalos, para o enduro, para éguas e manutenção, é verdade. Mas para cavalos de enduro, como é um volumoso muito energético, seria interessante? Bom, eu vou passar um pouco as explicações técnicas minhas vão estar limitadas, tá? O problema é que é perigoso para cavalo de enduro, cavalo de esporte em geral, esse silagem. Ele pode provocar algumas reações que vão dar problema metabólico na prova. Então, eu não aconselho.
Eu não conheço ninguém que corre enduro dando esse tipo de alimento para o cavalo. Udi, Foi. A Mariana professor... poderia melhor, eu acho. O professor Antônio Rafael está aqui, ele é o professor da faculdade da UNB, professor de equinos, e ele tem um vasto conhecimento sobre nutrição animal. Talvez ele queira dar uma palavra, Rafael. Eu acho melhor. Bem, não sei se ele está ouvindo. Boa noite. Me ouvem? Sim. Sim. Não cheguei em casa ainda, vou tentar participar, saudar todos. Parabéns aí, Fernando, Mari, todos os enduristas. Satisfação estar aqui, o GEMEC, representando o GEMEC com vocês. A nossa experiência, a gente percebe que a silagem ela traz muita energia. Entretanto, o metabolismo da silagem para o cavalo atleta, como a Udi falou, não é um ponto de excelência. A otimização desse alimento para o cavalo atleta, qualquer tipo de esporte. A gente costuma recomendar o uso da silagem como uma complementação do arraçoamento na época seca, sobretudo que o volumoso é pobre, né, muito seco, fibras mal digeridas. Então, é mais uma opção nutricional do que uma complementação ou um suplemento, né, de melhor indicação para o cavalo de enduro, sobretudo. É um alimento que produz mais calor para o organismo, então a Udi falou muito bem sobre, né, que o cavalo vai precisar de mais energia para dissipar esse calor interno produzido, além do esporte, do exercício, né? É um tipo de alimento que fermenta muito desde o estômago, né, quando ele ingere, e tem que ser usado com muita cautela. A limitação da quantidade é um ponto muito importante. Ok? Essa é a nossa experiência. Obrigado, professor. O uso da silagem mais como uma manutenção do que propriamente dito um alimento, né, que faz parte da dieta do atleta. Maravilha. Juliano, Muito obrigado. seja bem-vindo. Há quanto tempo? Estamos aí, Fernando. Espero revê-lo nas trilhas em breve. Vamos estar juntos. Que bom, que joia, que bacana. Um abraço. Outro para você. Estou atento. Isso aí, tamo junto. Manda brasa, Udi. Beleza. Tem vários recursos para poder complementar um pouco esse alimento, essa alimentação básica, vamos falar, que é uma ração de boa qualidade, dentro dos critérios que a gente descreveu, um volumoso, um feno de qualidade, na medida do possível. A gente está há 2 anos agora com uma seca que está complicando um pouco, está desafiando a todos os treinadores, criadores de cavalo de performance, o que quer o mínimo de qualidade. Em casa, por exemplo, a gente complementa bastante com óleo de soja. E bom, o melhor mesmo seria óleo de arroz, óleo de linhaça, o gamarroça, é isso aí. A gente pode usar alfafa, mas tem que cuidar, porque ela pode desequilibrar um pouco a dieta, então tem que usar alfafa, não na rotina, mas em momento escolhido, vamos falar assim. Eu gosto em prova, quando o cavalo começa a ficar um pouco enjoado, tá calor, não quer comer, a alfafa, ela dá vontade de comer, ela é, como a gente fala? Palatável, isso. Então, o cavalo gosta da alfafa, é um recurso interessante, mas não pode abusar. Tem que ter sal mineral, isso é muito importante para o cavalo de enduro. A gente vai ver isso daqui a pouco, o cavalo, ele sua muito. Ele produz muito calor no exercício e o suor dele, ele é salgado, igual o nosso. Não é todos os animais que suam sais minerais, mas o do cavalo sua. Então, ele tem uma perda de mineral
muito importante durante o esforço. E a gente tem que ajudar ele a repor. É difícil obrigar o cavalo a fazer reserva dessas coisas. É mais fácil fazer reserva de gordura. Bom, no enduro, o excesso de gordura não é muito ideal, não. Atrapalha a recuperação cardíaca do cavalo. Mas a reserva de mineral é muito difícil. Então, é no dia a dia, com alimentação de qualidade e treino adequado, a questão do descanso que eu falei para vocês, que dá o tempo ao cavalo de poder repor, de se reconstituir e se reforçar entre os dois exercícios. Nesse momento também ele vai aumentar o estoque de mineral dele, se a gente pode chamar isso dessa forma. Então, de novo, além do combustível, esses minerais também faz parte do gota a gota do dia a dia, que vai poder reforçar o cavalo para ficar mais pronto para a prova, mais preparado mesmo. Uma grande reserva de energia que o cavalo tem é propriamente no músculo. Então, mais o cavalo tem massa muscular, mais ele vai poder ter energia. Claro que tem que respeitar o limite do peso dele. Cavalo obeso, muito forte demais, também atrapalha a parte locomotor. Então, tem que respeitar isso. Na alimentação é que eu tenho a falar. Professor, tem alguma coisa para complementar? Eu não estudei muito essa parte. Alguém tem uma pergunta? Bom, então eu vou passar na fase seguinte, que seria a prova. Pode falar, Antonieta. Professora Audi, eu tenho uma dúvida. O período de descanso e alimentação é mais recomendado em regime de cocheira, baia, ou em regime de piquete, de semi-confinamento, tipo piquete liberdade? Bom, descansa primeiro seria de não trabalhar. Não significa que a gente vai colocar o cavalo, a gente vai travar ele. O cavalo de enduro é um cavalo que tem que levar uma certa rusticidade na rotina dele. Não pode ser um cavalo muito fresco, tem que ser cuidado com qualidade, mas não pode ser muito fresco, porque ele vai ter que encarar trilhas duras, areiosa, calor, sombra. Então, eu gosto, pelo menos, como você falou, semi-liberdade? Semi-confinado. Confinado. Tem cavalo que odeia a baia. Para cavalo de longa distância, isso pode ser um problema, porque os cavalos que competem nas categorias na FEI, eles têm que dormir em baia. Então, realmente, eu acho que em piquete o impasto é muito melhor do que na baia. Mas isso depende muito de cavalo a cavalo. O cavalo, ele nasceu para caminhar, ele nasceu para comer 20 horas por dia, ele nasceu para viver em grupo. Na verdade, desculpa, eu vou explicar um pouco da minha opinião. Na verdade, quem colocou o cavalo numa jaula é o ser humano, sabe? O cavalo, tanto na Europa, você vê, é difícil você encontrar cocheira. Eu visitei uma cocheira em Brasília de um amigo meu que eu achei sensacional, que é a do Fernando, que as baias nos piquetes. Ele entra na baia quando ele quer, ele sai da baia quando ele quer. Porque é a gente que esse sistema tem que pôr em baia. Não tem que pôr em baia. É a gente que aprisiona os coitados. Hoje, eu tenho 40 e poucas baias. Eu queria ter 80 piquetes. Eu preferia ter 80 piquetes e não ter nenhuma baia. Porque, principalmente, o cavalo enduro, a gente que colocou, tem que pôr na cocheira, tem que pôr na baia. Não tem que pôr nada, o bicho tem que ser livre. Sabe? O bicho tem que ser cavalo, ele tem que ser, sabe, ter toda a liberdade do mundo. A gente que fica enjaulando os cavalos, a gente fica aprisionando os coitados. Para mim O fato de deixar na baia, você impede... Não ajuda em nada, né? Você diminui a circulação sanguínea,
o cavalo, se você correu, aí você fez um super treino, e aí de repente você para, e você vai ficar com muito mais dor muscular, na verdade, porque o corpo frio, ele dói mais, então tudo isso, essa circulação sanguínea, esse movimento, mesmo leve, ele ajuda. A questão da baia, ela pode ser um recurso quando você tem um cavalo que, por exemplo, sofre mais no tempo, aí tem aquelas casquinhas na chuva. Mais de chuva, em épocas de frio, muito frio. Aí, cara, aí compensa você ajudar eles um pouco a tirar do frio. Muita chuva, você protege da chuva, porque depois vem dermatite, vem um monte de casquinha que a gente fala, sabe? Aí eu acho legal. Agora, se eu pudesse ter cada piquete uma cobertura, é a melhor coisa que tem para os cavalos. É importante, Udi, você me permite acrescentar, o piquete, realmente, todo cavalo ama ir para o piquete. Ao piquete, para os cavalos de esporte, que precisam ser muito controlados e muito cuidados em todos os aspectos, desde o casco até a sua pelagem, né? Então, o ideal é soltar no piquete, mas isso não quer dizer que você não tem que cuidar desse cavalo 2 vezes por dia, no mínimo, ir lá, limpar o casco e cuidar dele, olhar ele como é que ele tá, porque os acidentes acontecem no piquete. Escolhi o grupo. Então se tem 2 cavalos que brigam, você não pode juntar eles no piquete, porque eles vão se machucar, e aí um coice, uma mordida, vai tirar você da prova. Se você preparou para aquela prova 1 mês inteiro, 2 meses inteiros, 3 meses inteiros, por causa de um acidente no piquete, você perde a prova, perde todo o seu trabalho. Então, por isso que muita gente usa, solta no piquete um pouco, traz para a baia, e para dar a alegria dele da liberdade. E a ideia do semi-confinamento é exatamente essa. É isso aí, mas nunca perder o controle do cavalo, né, Iud, não é isso? Isso, e a gente dá muita importância a essa vida social, porque eles vivem em grupo, eles vão correr em grupo, eles têm que se posicionar. A gente percebe que cavalos que são... A gente até usa isso para formar o cavalo. Quando a gente vê que tem um cavalo novo que sempre está atrás do líder, por exemplo, nunca toma decisão sozinho. E aí você vê que na prova ele não consegue chegar na frente do grupo, assusta demais. Bom, é um problema de cavalo árabe, eu concordo. Mas aí a gente troca, a gente vai pegar esse animal e vai colocar ali com um animal mais jovem, mais fraco. Daí ele tem que se posicionar, ele tem que liderar esse grupinho. E isso obriga ele a ter que tomar iniciativa e muda ele na posição na hierarquia do grupo. Então, isso também pode ser uma ajuda dentro do desempenho do atleta. Então, foi interessante, porque, na verdade, eu ia perguntar sobre a primeira coisa que vocês falaram no início, e a minha conexão caiu aqui, porque vocês colocaram que vocês trabalham muito passo, e vocês colocaram de uma questão de descanso. Qual seria esse tempo de descanso? E aí eu só quero complementar assim, que o meu cavalo é um cavalo fresco. Eu digo que ele é fresco. Ele ficava num piquete com cobertura. Se ele sentir frio, ele perde peso, ele não come. E aí, o que eu tive que fazer? Eu fiz uma baia com 3 paredes fechadas no piquete e ele vive feliz e satisfeito porque ele não passa mais frio. Eu digo assim, mas ele sente frio, por incrível que pareça. E com frio ele não come. Nunca vi um cavalo sentir frio, mas ele sente frio. E não é botar uma capa. A capa, ele não fica feliz com a capa. Ele gosta de estar no local protegido. Foi bem interessante essas percepções que a gente vai... Eu só tenho um, né? Então eu posso ter muita percepção em cima dele. Mas eu queria ver isso mesmo com quando você colocou a questão do trabalho, né? O tipo de andamento, e aí qual o tempo de descanso que vocês colocaram? Porque eu perdi isso, desculpa. Então, eu não entrei em detalhe muito nessa questão do trabalho, mas o que eu posso aconselhar para começar, eu acho inútil no início da vida atleta do cavalo de trabalhar o cavalo todos os dias.
Essa questão de trabalhar todos os dias pode ser perguntado para cavalo de acima de 80, vai. Tá? Então, no início, trabalhar em dia alternado, eu acho que é útil, é o que a gente faz. E uma vez por semana, fazer um treino com um pouco mais de velocidade, mas só uma vez por semana. Isso é suficiente para preparar um cavalo para 20, 40 quilômetros e ser competitivo. E aí você vai dosando a topografia e o tempo de trabalho. Eu não trabalho cavalo, eu não tiro a cavalo, tá? Eu não monto a cavalo menos do que 1h30 para o treino básico, 1h40. Menos do que isso também não compensa, não tem tempo do cavalo de enduro treinar. Então, é realmente entre 1h30 e 2 horas a passo, aí você vai poder brincar, como eu estou falando, com a topografia, mais morro é mais interessante, as linhas retas são importantes para desenvolver amplitude, relaxar o andamento do cavalo, a gente procura um cavalo com amplitude para ele render, cada contração muscular tem que levar o movimento ao seu nível de eficácia. A gente não procura um movimento travado, a gente procura esse movimento mais amplo, que é ali que ele vai se cansar menos. E aí você, uma vez por semana, fazer um pouco de velocidade, sim, com certeza. Aquilo a gente estava falando, então, para mim, é dia alternado de treino, tem que ter um acompanhamento veterinário para poder controlar o aparelho locomotor do cavalo, conferir as dores, a dor de costa, conferir os tendões, porque o único sinal que o cavalo manda para nós, que tem alguma coisa errada, é dor. Então, é a manqueira. E a coisa que a gente tem que conferir o máximo possível, depois de todos os treinos, é a manqueira. Passar a mão nas costas, passar a mão na coxa, para a gente poder antecipar ao máximo os sinais e evitar a lesão. Uma vez que lesionou, aí é outro capítulo. Aí já começa com fisioterapia, etc. Depois dos treinos com velocidade, a gente gosta de usar gelo nos membros, principalmente nos anteriores, e isso ajuda muito na recuperação dos tecidos. E é isso, aí você vai dosando. Você viu que seu cavalo teve uma recuperação cardíaca um pouco difícil, aí você deixa um pouco mais de descanso. Em prova, por exemplo, para a gente poder calcular esse descanso, só um minuto. Meninos! Obrigada. Eu vou virar a câmera para você ver o que eles estão fazendo. Bom, só para você entender, nos tempos de descanso pós-prova, a gente mede na fita o cavalo, para a gente poder calcular isso. Então, se o cavalo em 5 dias não recuperou seu peso antes da prova, eu deixo um pouco mais de tempo de descanso. Que significa que ele sofreu, ele comeu a massa magra dele, então vem todo um processo. E tem que lembrar que esses tecidos de tendão, articulações, ele sofre quando tem uma alteração no tônus muscular. Ou porque ele cansou, então o músculo ficou mole, ou porque ele estava muito nervoso e o músculo ficou duro. Isso desequilibra o trabalho dos tendões e das articulações. É com isso que lesiona, provoca tendinite, basicamente. Então, machuca. Então, se a gente tem esse controle da saúde do músculo, a gente evita muita coisa. Só para concluir a minha dúvida, eu poderia, após o treino, fazer um trabalho com ele dentro de um açude, ele andar para poder fazer um relaxamento, seria um... O que você acha? Então, eu gosto muito da questão de caminhar na água, até o peito do cavalo. Isso já gera um exercício, um esforço, mas isso relaxa muito os tendões. Eu gosto muito. E mais gelada melhor é. Mas não nadar. Tem gente que nada aqui, que estou escutando. Não, a gente não gosta de nadar. Cada um tem a sua opinião. Eu não gosto, por exemplo, de pôr um cavalo para nadar.
Eu não gosto. Eu gosto muito. Se eu pudesse ter cavalo para caminhar na água, eu gostaria muito. Agora, nadar, cada um tem seus prós e contras, entendeu? Eu sou aqui o nadar, ele vai manter... Eu sou professora de educação física. Então, por exemplo, se eu termino uma atividade física, se eu entrar num turbilhão, é uma coisa. Se eu entrar numa coisa gelada, é uma coisa. Se eu for fazer um relaxamento nadando, eu não estou relaxando. Eu continuo com o músculo, sabe, fazendo uma sobrecarga no músculo, ainda que seja um nado suave. Eu estou fazendo sobrecarga no músculo. E aí é perfeito que você coloca, tá perfeito. Legal, obrigada, gente. Bom, a gente... Eu estava querendo falar das dicas das provas. Resfriamento, último quilômetro. Quer falar? Não, manda bala. Pode falar. Bom, o maior desafio do Tonico, aquecendo aqui, 120. O maior desafio do cavalo de enduro e a maior relação da recuperação cardíaca dele é sobre o calor dele. Então, se a gente ajuda o cavalo a controlar esse calor, como eu expliquei um pouco antes, o cavalo correndo, ele produz muito calor. Então, a gente precisa ajudar isso. É por isso que a equipe de apoio entra no jogo. Eu gosto de enxergar o enduro como um esporte de equipe. A gente tem esse cavaleiro, esse piloto, e a gente tem todo o back office, a equipe de apoio atrás, que faz parte da estratégia e que vai dar o respaldo para o cavaleiro em termos de performance. Eu sei que todos nós já corremos provas sem apoio, tentando se virar porque estava apertado, muito cavalo e tal, mas se a gente tem uma equipe de apoio, gente no chão para ajudar, isso melhora muito a performance, o resultado do cavalo, pela essa questão do controle do calor. Eu gosto dessa foto, foi em Caetanópolis, vai ser essa prova em maio, porque é uma prova onde tem 3 equipes, até 4, tem um carrinho de amarelo atrás, em cima de um cavalo só, e eu acho bacana isso, porque no enduro a gente percebe muito isso. Nos pitch, nas trilhas, cada um que chega vai molhando, tanto faz, a gente está aqui para ajudar os cavalos, é um espírito que eu gosto muito. Importante, Odi, essa foto, isso que você falou é muito legal no enduro, essa solidariedade, né, dos concorrentes. Essa foto é o Diogo e ele foi o campeão brasileiro do ano passado. Então, mesmo ele estando ganhando a prova, estando disputando a prova em primeiro lugar, o compartilhamento das equipes, né, quando se juntam, é muito legal de ver isso no enduro mesmo, muito bacana. Sim. E, na verdade, a gente precisa disso, né, cara? Porque o legal do esporte é isso. Poder, lógico, que é de extrema importância você ter a sua própria equipe, né? Que uma andorinha não faz verão. E essa amizade, esse companheirismo que a gente criou no esporte, no enduro. Sabe, independente, você vê o primeiro campeão brasileiro, o vice-campeão e o terceiro lugar, os 3 na mesma foto, cara, um torcendo pelo outro, sabe? Isso é muito legal. Por isso que eu adoro enduro. Então, a questão do resfriamento é muito importante. A gente tem que lembrar que o cavalo não respira pela boca, então ele tem uma entrada de ar limitada. Ele produz muito calor. Para isso, ele tem uma superfície corporal proporcionalmente menor da nossa, então ele tem uma capacidade de suar a pele menor. E esse suor ainda é eletrólito, então ele perde sais minerais. Então, tudo isso é um desafio muito grande para os pilotos, os cavaleiros. A questão de parar nas trilhas, nas tinas de águas, às vezes molhar, claro, o cavalo, o que tiver, esponja, garrafa, capacete.
tem que ajudar o cavalo, isso é muito importante. É um tempo que parece perdido no primeiro momento, mas que faz ganhar muito mais tempo lá na frente. A moça, você explicou, Fernando, que seu cavalo estava com dificuldade no calor da prova do Oba, e você dando um banho já reanimava o bicho. Então, realmente, isso faz muita diferença para ele. Tem uma outra dica que os enduristas deixam escondido, que é o cálculo do tempo nas provas de regularidade para poder recuperar e chegar calma no último quilômetro. Nas provas de velocidade livre acontece também nos anéis intermediários de uma maneira mais sutil, mas todos se preocupem a que o cavalo chega já um pouco mais calma, mais tranquilo mesmo, menos corrido, para ele já preparar esse tempo de recuperação antes de entrar no VTcheck. Então, isso é uma questão importante. A gente considera que um cavalo anda 1 quilômetro a passo entre 10 e 8 minutos, ele precisa. E aí, se você conseguir ganhar esse tempo na trilha de regularidade, você pode fazer o último quilômetro a passo. Então, você ganha muito tempo. E muito tempo de recuperação, já que o cavalo vai ficar bem mais descansado. Isso é importante. Tem outras coisas na questão da apresentação do cavalo para o veterinário. Eu espero que não tem veterinário de prova escutando a gente, mas é assim. O mais você apresenta o seu cavalo com calma, muita educação com o veterinário, perguntando se está bem. Você deixa o cavalo chegar até o veterinário com calma, parar na sombra, você ficar na frente do seu cavalo, até falar baixinho se ele está nervoso. É um momento que ele está no início do campeonato. Alguns têm um pouco de estresse nesse momento. Cadê os amigos? Estava com muita gente em volta de mim, de repente estou sozinho. O que os caras vai fazer com o crachá vai fazer comigo? Então, às vezes, alguns cavalos estão baixo na área de resfriamento e, de repente, sobe na frente do veterinário. E a gente tem que ajudar eles a que esse ritmo, esse estresse não provoca, não sobe demais, porque isso vai prejudicar o cardíaco de vocês, tá? Do cavalo, então, do resultado de vocês. Então, essa apresentação no calma, ela é muito importante. E esse trote que vocês vão fazer para que o veterinário pudesse conferir o locomotor, se ele está manca ou não. Chegar, fazer essas transições, primeiro um pouco de passo, depois vocês fazem o trote, depois passo, vira com calma, volta no veterinário, não para em cima do veterinário, dá um tempo, uns 3 passos até chegar ao veterinário, parar na sombra de novo, você respirar calmamente, tudo isso faz diferença no batimento cardíaco dele, que o veterinário vai poder observar. E isso são as diferenças entre o primeiro e segundo lugar numa prova de regularidade. Outra dica também que eu acho importante é vocês, nas categorias de 40 acima, conseguir aproveitar bem o tempo de descanso que o cavalo e o cavaleiro vão ter. O que a gente faz no tempo de descanso? A gente confere ferradura, a gente confere as pegadinhas de material que ele pode ter, se ele se machucou nos boletos, nos bulbos, se ele se tocou. Às vezes ele se tocou e não mancou, porque o corpo está quente, essa dor vai aparecer depois. A gente dá essa alimentação para o cavalo. É importante perceber se ele está comendo ou ele não está. Se ele não está comendo, não é muito legal. No caso da Floripa, que está na foto, a Floripa só gosta de comer em prova depois das 11. Ela é muito engraçada, então eu não me preocupe no primeiro VET. Ela volta a comer às 11 horas da manhã, independente da prova que ela faz. Mas isso é você conhecer seu cavalo.
Se ele está com frio, se foi um dia muito frio, tem que cobrir ele, ele não pode ficar tremendo. Então, tudo isso tem que observar muito o cavalo para poder ajudar ele a descansar mesmo. Ele tem que poder urinar, se ele precisar comer. Tem cavalo que não gosta de comer materiais secos na prova. Então, a gente molha um pouco a ração por um verdinho. Em geral, você vai descobrir isso na primeira prova. Então, na segunda, você já vai ter que vir preparado. A gente estava comentando que a prova de Albar foi uma prova muito quente e os cavalos não estavam baixando o calor. Então, durante o tempo de descanso, a gente voltava a molhar o cavalo para ajudar ele a relargar no anel seguinte com menos calor. Então, tudo isso, você tem que passar a mão no cavalo, você tem que ficar com ele, você tem que acompanhar ele no vet-check. Você é o piloto, você é a pessoa que ele está seguindo num sol de 35 graus e sem questionar ainda. É sua referência. É importante que dê apoio para ajudar vocês também têm que descansar, hidratar, alimentar. O cavalo também precisa de você para se sentir bem e acompanhar o descanso dele. Eu gosto de conferir a recuperação cardíaca dele antes de qualquer relargada. Eu acho que isso é importante. Mesmo que o veterinário... E é isso. Existe bastante ajuda disponível para os cavalos que precisam de uma ajuda um pouco mais forte no tempo de descanso. A gente pode usar frutosa, alguns gostam de dar eletrólitos, enfim, aí cada um tem que saber o que é adequado para o seu cavalo naquele dia. E eu acho que isso são as minhas dicas da prova. Conferir o material importante. Quebrar um estribo, uma rédea no meio do anel, aí perdeu a prova. Então, eu acho que é importante. Mas isso é melhor fazer em casa. Preparar tudo isso antes. E na prova só dar uma revisada de leve, só para ter certeza que não aconteceu nada naquele anel. Você sabe, Odi, né, nessa prova do Albar, o Telmo foi o vencedor da categoria de 100 quilômetros, né? E ele, Fernando, o que foi? Lembra que na prova passada, porque teve uma prova lá em outubro, né? E você lembra que o meu estribo quebrou? Aí eu falei, lembro, a gente estava junto na trilha. Ele quebrou de novo no mesmo lugar. Eu falei assim, então tá bom. Mas só que dessa vez eu tava preparado. Eu falei, que bom. Então ele não perdeu tempo. Que bom. Isso aí. Isso acontece. De ferradura também acontece. Tem ferradura em prova. Os organizadores, eles que tem que conferir a ferradura de prova, ela tem menos talão para evitar o cavalo se tocar, enfim, tem todas as maneiras assim, mas isso faz parte do processo da aprendizagem também. Acho que cada um tem que procurar suas soluções, é isso que de aprendizagem, eu gosto disso. A gente falou do material, eu acho que isso é um assunto muito importante, porque ele condiciona o conforto do cavalo e do cavaleiro e o controle dele também. Então, ele tem que estar limpo, isso não tem discussão, tem que estar limpo mesmo. Caneireira, barrigueira, manta, bridão, cabeçada, sela, não tem... Isso eu sou bem chata com isso. Tem gente mais ainda, mas não vou falar os nomes. Mas tem que ser, é muito importante. É pelo respeito do cavalo também e pelo respeito da gente. Eu acho que é muito importante aprender a entender o objetivo de cada material e a saber usar ele com regulagem adequada. Tem barrigueira que tem elástico para evitar de cortar o cavalo no meio e ele poder continuar a respirar,
regulagem da cabeçada, regulagem do martingale, não apertar demais nem de menos as caneireiras, tudo isso tem um impacto, pode criar trita, pode criar machucado, ninguém gosta de praticar esporte com dor, ninguém consegue fazer performance com dor, e ninguém consegue fazer superação, alcançar a superação com dor. Então, vai ser muito importante essa questão da qualidade, da limpeza, do conforto do material. A Mari me sugeriu de fazer foto de cela. Eu achei um assunto um pouco delicado para se colocar na mesa dessa forma. É um assunto bem mais complexo, porque ele vai condicionar o ponto de equilíbrio do cavalo e do cavaleiro. Ele depende do estilo do cavaleiro, ele depende do formato das costas do cavalo. Então, é um assunto muito particular, de caso a caso. É importante avaliar, é importante se perguntar se essa sela vale para esse cavalo, e não entrar no piloto automático e colocar a mesma sela para todos os cavalos. Isso pode funcionar 80%, talvez, dos casos, mas esses 20%, vocês vão quebrar o cavalo de bobeira, só porque a sela não foi adequada. Machucadas de sela é muito importante investigar. Eu tenho por mim, qualquer pegada de cerneira é porque o cavalo tem dor na lombar, não é na cerneira. É importante saber colocar a sela no lugar certo, saber escolher a manta certa e aliviar os lugares que o cavalo precisa movimentar para se mover. Então, tudo isso é um estudo bem comprido. Consegui encontrar no nosso percurso do centro de treinamento várias profissionais que nos ajudou a entender melhor e avaliar melhor. Hoje acho que a gente consegue atender bastante os cavalos com isso, mas é um rigor do dia a dia. É importante, pelo menos, se perguntar isso, tanto no treino quanto na prova. Alguém tem um comentário sobre isso? Eu gosto de citar o exemplo da pessoa que me iniciou no enduro, que é o Jean-Philippe Francês. Ele tem 3 selas. Ele tem 3 selas e ele escolhe o tipo de sela para cada animal e cada prova. E, bom, é um luxo, a gente é muito limitado no Brasil, é muito difícil conseguir selas de boa qualidade, importação. Na França, eles vão lá, eles escolhem, eles experimentam a sela antes de escolher, pode pedir sob medida por cavalo, tamanho da cerneira, tal. A gente não tem essa oferta aqui, a gente tem que se virar. Não conseguimos experimentar antes de comprar, isso também é um problema, mas se a gente começar a procurar soluções e se posar, se perguntar as coisas certas, né? E tentar entender esse mecanismo, eu acho que já... Sobre as celas, posso falar? É você que eu queria que você falasse. Então, eu lembro que quando você foi em casa numa prova, estava lá a Stefania Arnaldo, que foi esposa do Jean-Philippe, né? Isso. E era um final de semana que vocês estavam lá e estava chovendo, e a gente foi agraciado porque nessas 3 horas lá, a Stefanie explicou as celas e a utilidade em cada cavalo. E, por exemplo, eu tinha lá a Sets, eu tinha lá a Gaston, eu tinha lá a Antarré e tinha umas outras celas lá, né? E é impressionante, porque a gente às vezes escolhe vou comprar uma Sets para mim, né? Uma Antarré para mim. Eu vi comentários sobre isso em alguns dias aí. Uma Gaston para mim. Mas a gente tem que comprar a sela que cabe no cavalo, né? Eu lembro que ela ficou medindo, explicando, e impressionante, porque nem sempre a Sets servia para aquele cavalo, nem sempre a Antarré servia para aquele cavalo, e muito menos a Gaston, né? Então, era um dia chuvoso, achei, a gente vai perder aquele dia,
mas muito ao contrário. A gente ficou 3 horas brincando com sela e cavalos e a gente aprendeu muito sobre sela. Então, está aí, eu acho que uma experiência muito boa de saber o que o cavalo pode usar e não aquilo que, eventualmente, o cavaleiro quer usar. Ah, eu só uso sets. Ah, será que é bom para o cavalo? Não sei, né? Eu acho que essa tua palavra foi muito importante. Eu lembrei desse episódio. Um abraço. Foi muito bacana mesmo. A gente pode falar horas sobre sela, sobre bridão, entender o mecanismo de cada bridão, qual que é a atitude que ele vai levar o cavalo, as selas, qual é o tipo de repartição de peso que ele vai proporcionar para o cavalo, se ele carrega mais o meio, ou as lombar, se ele libera a paleta para ele poder se movimentar, enfim. Nesse currículo que o Fernando falou, desses anos estudando, chegamos na conclusão que a gente tem que considerar esses cavalos atléticos como a gente consideraria um cara como Usain Bolt, por exemplo. É meu português. O cavalo de enduro, ele tem que saber correr. Bom, eu corro e Usain Bolt corre. Todo mundo não precisa explicar que eu não sei correr como ele sabe. Então, se os corredores têm técnicas para fazer o que uma criança de 2 anos consegue fazer, imagina um cavalo de enduro. A gente tem que desenvolver... Essa foto, por exemplo, ela está ilustrando isso. O movimento atlético. Esse movimento que está ensinado, ele não nasce sabendo fazer isso. A gente tem que ensinar o cavalo a desenvolver esse movimento atlético. Com, claro, toda a questão do treino muscular, cardiovascular, mental. Por quê? Porque o estresse, ele provoca uma alteração no trabalho do músculo. Então, é por isso que também o mental é importante, ele tem um impacto no locomotor, mas isso também integra noções de propriocepção, coordenação motor e essa repetição desse movimento. Qualidade do movimento. E a repetição também. Essas 3 fotos são 3 momentos diferentes, são 3 fotos diferentes. Só que a primeira e a segunda, o cavalo está exatamente na mesma posição. Então, esse cavalo, ele é capaz de repetir, sem parar, o mesmo movimento, exatamente o mesmo. E se esse movimento não é bem feito, ele naturalmente vai se machucar. Então, toda essa questão da simetria do cavalo, da simetria do cavaleiro em cima desse cavalo, do ponto de equilíbrio, da educação da utilização do corpo, ela vai levar a performance com qualidade. E não simplesmente correr um cavalo que está com muito fogo e que vai ganhar uma prova e nunca mais vai aparecer. Então, esse é o grande desafio do treinador. Tanto no início, para poder conseguir uma performance a longo prazo. E a questão do material, ela é muito importante. E do regulagem, mais ainda. E aí vai o último ponto que eu queria muito falar com vocês, que é a preparação do segundo atleta do enduro, o cavaleiro. É um assunto que está começando a aparecer na questão do esporte equestre. Não faz muito tempo que os treinadores de cavalo começaram a se preocupar e a medir o impacto do preparo do cavaleiro em cima. A gente teve a oportunidade de encontrar bastante gente de fora especialista nisso, inclusive uma psicóloga holandesa que só trabalha para a preparação mental de um cavaleiro de competição. E ela estava de férias no Brasil, então estava ganhando dinheiro com isso. Eu achei super legal que profissionais do salto, de adestramento, faziam esse tipo de coaching mental para poder melhorar a performance. Significa que eles estão considerando que o cavalo está pronto, que não tem que melhorar muita coisa. E que se o cavalo não chegou,
no auge ou no máximo da performance dele, é porque eles atrapalharam. Com estresse, com pressão, patrocinador, dono de cavalo, prêmios, e eles querem melhorar eles mesmos. Eu achei muito bacana essa mentalidade. Existe treinamento de atleta humano, que se chama hoje treinamento funcional, que educa o corpo a fazer aquela prática esportiva e não só bombear coração e músculo. Então, isso vai... Tudo aquilo que a gente estava fazendo com o cavalo, coordenação motor, propriocepção, conhecimento da biomecânica, equilíbrio e controle emocional, para poder aproveitar de tudo aquilo. E isso eu acho muito importante. A gente tem tendência a confundir que o cavaleiro ele vai se preparar montando o cavalo. Hoje a gente já sabe que essa noção não está certa. O cavaleiro ele tem que se preparar fisicamente, fazer um preparo físico ou funcional de uma outra maneira e poder fazer um treino técnico com o cavalo. Aí a gente vai preparar o cavalo. O cavalo ele não está aqui para treinar o cavaleiro, ele está aqui para se preparar. E muitas vezes a gente acaba treinando demais o cavalo, porque o cavaleiro está precisando ele treinar, sabendo que esse assunto poderia ser resolvido numa sala de academia. Eu não sei exatamente quem está seguindo, mas essa live, mas a gente tem várias técnicas de preparo do cavaleiro, vários cavaleiros de alto nível que estão usando técnicas diferentes, e eu acho muito, muito importante que cada um procura a sua solução que é mais adequada. Eu gosto de usar a piscina, no caso, nada, para fazer minha preparação física. Tem gente que prefere yoga, outros corridas, enfim, eu acho que é importante o cavaleiro não exagerar também, para ele não se machucar. É um trabalho de rotina, é uma higiene de vida, e assim a gente fica mais confortável também para o cavalo, mais fácil, e a gente pode trabalhar nossas assimetrias também, e deixar o cavalo funcionar melhor. Terminei. Alô? Alguém tem pergunta? Fernando? O povo tá calmo, né, Audi? Será que o povo já dormiu? Talvez, é demais, tadinho. São quase 40 pessoas aí acompanhando. Ninguém tem pergunta? Oi, Audi. Oi. Moisés, tudo bem? Tudo e você? Boa noite, Fernando. Boa noite, Toninho. Tudo Boa bem? noite, Moisés. O Toninho nos acolheu muito, eu e Silvio, quando começamos no Enduro. Aliás, a gente tem muito pouco tempo de Enduro. Eu falo sempre que a gente está na porta do ônibus ali pendurado ainda, né? Mas o Toninho, com muita presteza, nos colocou à disposição na época. Eu te devo a visita, viu, Toninho? Estou esperando. E estamos aqui, Fernando, no Cerrado Norte Mineiro, a 420 quilômetros de Belo Horizonte, onde eu idealizei plantar baru, que é uma terceira castanha aí que nós temos das 3 castanhas nativas do Brasil, consociada com cavalos anglo-árabe, né? Árabe e anglo-árabe. Eu tenho referência aí o Carlos Valença, e eu acho que o apaixonante do Enduro é tudo isso, né? Vocês lá no início comentando, nós aqui não abrimos mão do cavalo ao natural, da rusticidade, do bem-estar animal, e esse é o grande desafio, né? O cavalo vai amadurecendo e vai conquistando, e o cavaleiro também, novos desafios a cada evolução desse esporte, que eu acho que é magnífico, é fantástico, né? E que eu acho interessante, é importante prestigiar esses áudios, o trabalho que vocês estão fazendo,
Nós estamos com 3 telefones conectados aqui na nossa propriedade rural, com medo de cair, porque a gente quer participar ao vivo. E a gente só tem a agradecer, eu e minha esposa, de participar desse esporte. Não sei quantas provas vou fazer esse ano, se é que a gente vai conseguir fazer prova. E a gente quer fazer todas, se fosse possível. Não somos profissionais, mas não abrimos mão do bem-estar, do conhecimento, de estar próximo de vocês. Já marca aí, Moisés. Já marca 19 e 20 de agosto aí. É o Campeonato Brasileiro, esse você não pode ficar de fora. Não, esse Brasília não. O brasileiro realmente tem que se preparar bastante. Mas o meu sonho mesmo, Fernando, era poder dedicar mesmo enduro e, quem sabe, no futuro bem próximo, a gente possa também ser coadjuvante, estar ajudando o esporte. Mas a gente se sente muito prestigiado em participar e tem muito a agradecer a vocês, viu? Era só um depoimento mesmo. Obrigado, Moisés. Obrigado pelas palavras, pela a companhia aí durante toda a apresentação da UD e do Toninho. UD, é muito importante, tem muita gente da categoria Trail aqui em Brasília que está acompanhando a gente. Então, você falou lá no início do treinamento, né? A semana inteira, dias alternados a passo e movimentando o cavalo uma vez por semana, né? Então, é muito importante que isso já é o suficiente para que o cavalo se prepare para fazer de 20 a 40 quilômetros, né? Então, que acontece muito, que a gente vê muito, às vezes as pessoas, é o enduro e eu preciso andar muito, correr com o meu cavalo, forçar ele. Não, tem que tomar muito cuidado, principalmente agora no início do ano, ele ainda está aguentando, mas se você pressionar muito ele, não é isso, Udi? Você vai ficar sem ele já já, e aí você não vai ter seu companheiro aí para as trilhas que ele pode ter, né, alguma lesão. É importante frisar isso, né, Udi? Eu acho também que é importante avaliar que ele vai vir acumulando, hein? Então ele vai estar muito melhor na segunda, melhor na terceira. Então precisa se preocupar menos ainda. Mas ele vai fazer o campeonato. Em Brasília vocês têm 6 provas, hein? 7 provas. Já tivemos a primeira, estamos preparando para a segunda. A primeira prova, ela talvez precisa mais treinar, com certeza. A segunda um pouco menos, a terceira um pouco menos, porque o cavalo já vai estar preparado. A gente não prepara o cavalo para a 7ª prova do ano, como foi para a primeira. Por isso que o acompanhamento do veterinário é importante, conferir o trote, conferir se o cavalo emagreceu ou não. Tudo isso é para monitorar, exatamente para dosar. O grande lance do treinamento de enduro é a dosagem. E isso vai depender da sensibilidade de vocês a poder avaliar a resposta do cavalo. Então, essa questão de pegar o ritmo cardíaco do cavalo depois do treino, principalmente quando faz com velocidade, conferir o trote depois do trabalho, enfim, tudo isso é muito importante. Qualquer sinais, tirar o pé, é muito mais fácil passar o fio do que vir com o cavalo despreparado. É uma tendência muito mais fácil. Teve uma sugestão, Udi, do Micael. Micael é um veterinário que hoje mora em Belo Horizonte, é um endurista aqui de Brasília, foi Young Rider aqui de Brasília, a família ainda mora aqui em Brasília, tem a sua irmã Pamela que também faz enduro, e depois da primeira etapa de Brasília, a gente trocou umas mensagens e ele deu uma sugestão, isso é para o professor Rafael, viu, Udi, que está... Ele é o professor da UNB, da Universidade Federal aqui de Brasília, né? Que através do GEMEC, né, o Grupo de Estudos em Medicina Equina, ele está apoiando nossa competição, ele mesmo estando presente, levando residentes para trabalhar já no VetCheck e levando estagiários. Então, Rafael, o Micael deu uma sugestão muito legal, e que eu vou colocar ela aqui em primeira mão, que eu ainda não tinha conversado com você, mas é para a gente pensar e se isso pode dar certo e se pode funcionar. A gente estava procurando um nome, vou falar uma coisa aqui que ainda não pode não ser o nome, mas é o Endurance Vet Experience. Levar para as equipes estagiários
e para que eles acompanhem essas equipes no treinamento também, não só no dia da prova. Então, o Mikael deu essa ideia, a gente está procurando um nome para esse projeto. Primeiro, a gente não sabe se ele é possível, se ele é viável, porque são estagiários e eles não são, às vezes estão no início do curso, mas eles podem aprender dentro das equipes e também participar desse trabalho que faz de preparação para as provas e eu sei que o pessoal fica procurando onde ter contato, né? Onde aprender alguma coisa. Então ficou a sugestão do Mikael para a gente pensar nisso e ver se isso é viável para implementar aí no nosso campeonato aqui no Distrito Federal, né? É uma boa ideia, sim. Eu queria aproveitar, Udi, enquanto o pessoal está pensando nas perguntas aí, porque falar da nossa próxima etapa, que será no dia 16 de abril, vai ser no sábado da Semana Santa. Infelizmente caiu nesse feriado, teve uma mudança no calendário e a gente acabou confirmando a data para essa. É um feriado, acho que para quem não for viajar, vai ser muito bom, porque você vai ter a sua sexta-feira livre, e no sábado da Semana Santa a gente vai ter a nossa segunda etapa aqui em Brasília, que vai ser no Rancho Canabrava, um lugar conhecido dos enduristas, é um lugar que já nos recebeu lá para outras provas durante muitos anos. Está muito feliz de voltar a receber o Enduro, e graças aos nossos colaboradores aí, né, patrocinadores e entidades que apoiam o Enduro, é que isso está acontecendo. A Associação dos Criadores do Manga Larga Machador de Brasília, uma parceria forte e unida aqui com a gente, a Associação dos Criadores do Cavalo Árabe, também ajudando e patrocinando a gente, a Rações Guabi, coincidentemente é a mesma ração que você mostrou aí no seu vídeo, é o nosso patrocinador. O Laboratório Santec está com toda a garra aí ajudando. Muito obrigado, Glaucia, por toda a ajuda que você tem dado para a gente aí no Enduro. Isso está fazendo acontecer esse campeonato, que esse ano está com uma cara diferente e que a gente espere conquistar bastante gente. Fenos Macaé, que é um produtor de feno aqui da reunião, de alta qualidade. A Servo Seguros, através da Luciane. Lu, obrigado mais uma vez por todo o apoio. Todos os cavaleiros das provas aqui de Brasília, são segurados. Eles entram para a prova com seguros. Muito legal isso, essa parceria da Servo Seguros. A Marina Pedrosa, mãe do Diogo, né? Que, coitada, a gente chama ela de mãe do Diogo, né? Essa fotógrafa incrível, né? Que registra os momentos. Você vê essa foto linda. Essa é a foto da equipe que ganhou a categoria Trail, com 30 participantes na categoria. Essa é a foto da equipe que ganhou, foi muito legal. A Algemec, né, através do professor Rafael, lá da Universidade de Brasília, a Onyx e da Cíntia, da Fernanda e do Luiz Fernando, que são veterinários, que tem essa empresa que radiografa e examina os cavalos. Ao Kaique, ao Saquete, também ajudante, patrocinador, apoiador da nossa prova. A Lídia, Shockwave, e o Vet Spa, que recentemente a Lídia ela monta em salto, foi campeã em São Paulo na categoria, está super feliz, super empolgada, é o sonho dela. E parabéns, Lídia, você que procurou tanto essa vitória, participou de uma prova importante em São Paulo e saiu vitoriosa. Ao Centro de Treinamento Bela Vista, a Sets e Saddles, que está patrocinando o nosso campeonato brasileiro, já mandou os cheques aqui para quem forem os primeiros colocados, vai ter um cheques para você gastar lá na Celaria Sets, é na Itália, mas uma oportunidade de você tiver na Europa, você vai gastar esse cheque, né? A Celaria Laçador de Belo Horizonte, muito obrigado. Ao Instagram do Endurance Brasil, que divulga tudo que a gente faz. Enquanto a gente estava falando aqui, eles já estavam postando lá no Endurance Brasil uma tela lá da nossa reunião, muito legal. Obrigado, pessoal do Endurance, o Pedro que está aí acompanhando com a gente, a Agroverde e a Vetinil em parceria, apoiando a prova, levando todos os medicamentos, suplementos, tudo que você precisa na prova, é só ligar na Agroverde, ela vai levar para você na prova e também leva no seu Aras, entrega a domicílio, tá? E a CLAC, a empresa de divulgação da Federação Hípica de Brasília.
Udi, gostaria de te agradecer. Estou esperando aqui para ver se tem mãozinha levantada aí, Udi. Tem alguém querendo fazer alguma pergunta? A hora é agora, gente. Eu, Fa- para fala, Antonieta. Então, a gente falou bem de regularidade, é a modalidade que eu gosto. Eu participei da primeira prova, mesmo correndo sozinha, porque eu precisava entender essa nova formatação, porque eu não vou estar no Brasil nessa prova de abril, infelizmente. Mas eu tive algumas dificuldades que eu conversei com o Fernando e Mari. O que você usa como GPS ou você usa um app? O que você usa para você poder ter um controle da velocidade do cavalo, ter uma boa visibilidade durante a prova? O que você usa? O que você recomenda? GPS é melhor do que aplicativo, é um pouco mais preciso, eu acho. Alguns sistemas de GPS têm dificuldade de pegar desnível, então eles demoram um pouco mais para considerar a velocidade certa em subida e descida. Mas não sei, eu moro em Bragança Paulista, tem muita subida e descida, às vezes a gente se perde um pouco. De qualquer forma, eu acho mais sempre tem o relógio de qualquer forma, para poder calcular o tempo certo, porque a cronometragem ela não vai pegar GPS nem média, ela vai pegar o tempo certo. Então você sempre tem que ter esse relógio para confirmar que você não está fora da informação que a cronometragem vai considerar. O GPS ele só é uma ajuda, um norte, mas ele não garante que está dentro do tempo. Mais alguém tem alguma pergunta para o casal? Casal de aço, né? 6 anos consecutivos? Conta um pouquinho disso, Toninho. A prova do crioulo também. O Toninho agora está montando a Maria Bonita, uma égua crioula. Já chegou nos 120 quilômetros. É que eu tô o primeiro cavaleiro ginete de São Paulo a terminar a prova de marcha com o crioulo. A grande prova de marcha, 700 quilômetros, não é isso? 750, é isso, Toninho? 750. 750 quilômetros a grande marcha. Que legal, que bacana. Tem mais alguma pergunta, gente? Alguém tem mais alguma dúvida? Esse vídeo vai estar gravado. Foram perguntas e também explicações assim genéricas. Acredito que o Toninho e a Udi não combinei isso com esse, vai ser agora assim, estão à disposição para tirar qualquer dúvida. Sempre tiveram, sempre que eu tive alguma dúvida e quis perguntar para eles sempre me atenderam imediatamente. Posso disponibilizar o telefone deles e eles têm um centro de treinamento incrível lá em Bragança Paulista, com mais de 80 cavalos, não é isso, Udi? Lá, não? Tem 42 trabalhando. 42 trabalhando, treinando, 42 cavalos. É muito treino, muito cavalo para treinar, né? Então, quem passar por lá, vale a pena ir lá conhecer, é muito legal. Eu tenho a agradecer a vocês dois por esse bate-papo, né? Quem sabe a gente já marca um mais para frente, mais aprofundado. Quer falar mais alguma coisa, Antonieta? Sua mãozinha está levantada aqui. Desculpa, eu esqueci de abaixar. Então tá bom. Então só tenho a agradecer a todo mundo, muito obrigado. Se preparem, dia 16 de abril, nossa segunda etapa da Copa Brasília de Enduro Equestre. Obrigado, Toninho, obrigado, Udi. Obrigado por gastar o tempo de vocês. Perder não, porque a gente só ganha, né, estando junto. Obrigado por gastar o tempo de vocês com a gente. Muito obrigado a todos os estados que participaram. Eu vi que Paraná, Minas Gerais e São Paulo, Brasília, todo mundo participou junto. Muito obrigado aí por tudo e a gente se vê na próxima etapa aqui em Brasília, tá certo? Grande abraço para vocês, obrigado. Abraço.